paz do Senhor. Amém. Eu sou a vossa irmã Maia e trago comigo mais um declamo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo é o 14. E diz assim, Quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga, como sempre faziam, e pregaram ao povo. A mensagem convenceu judeus e não-judeus, e não foi pouca gente. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Os dois apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando abertamente e confiantemente, manifestando os dons de Deus que confirmava a obra deles com milagres e maravilhas. No entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns ficaram ao lado dos judeus e outros defendiam os apóstolos. Um dia depois de saber que um grupo formado por judeus e não-judeus havia sido organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas da Licaônica, Listra, Derbe e região. Ali, prosseguiram anunciando a mensagem. Em Listra, havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. E olhando-o nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então, disse bem alto, para que todos ouvissem: "Ponha-se de pé." O homem levantou-se e começou a pular e andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: "Os deuses desceram a nós! Estes homens são deuses!" Para eles, Barnabé era Zeus, Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila, caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los. Sacudindo os braços, interromperam a procissão dizendo: "O que é isso? O que pensam que estão fazendo? Não somos deuses, somos homens como vocês. Estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo o mais que tem: céu, terra, mar e tudo que neles há. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas de sua existência, pois é o autor da bela criação. Derrama a chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem." Com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teria honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente, arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou, retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir. Também deixaram claro para que todos que não seriam fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem havia confiado a própria vida. Fizeram o caminho de volta, sempre trabalhando, e através da Pisídia chegaram a Panfilha e pregaram em Perge. Por fim, chegaram a Atália
e embarcaram num navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. Tinham sido enviados pela graça de Deus e agora estavam a salvo em casa, pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. Na chegada, reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem, contando em detalhes como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé, para que a gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram ali algum tempo, descansando com os discípulos. E agora digo uma palavra minha. Não tem necessidade de sacrifícios. Deus enviou Jesus. Ele fez um único, potente sacrifício pelas nossas vidas. Não façam nada que te disserem para fazer, porque Deus amou tanto este mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ele é suficientemente potente para te salvar, para te libertar e para te dar uma nova vida. Amém? Confie nele. Em nome de Jesus. Amém.